Pessoal, dando início a mais um programa Contrato Social Podcast e hoje com o nosso convidado especial, ministro Aldo Rebelo. Seja muito bem-vindo, ministro. Ministro Aldo tem um currículo extenso, uma trajetória extensa na política e aqui eu vou reduzir um pouquinho, ministro. É jornalista, escritor, ex-deputado federal, ex-presidente da Câmara dos Deputados, ex-ministro da Defesa, do Esporte e da Ciência e Tecnologia do Brasil. Com ampla trajetória pública, atua no debate nacional sobre soberania, desenvolvimento e democracia. Ministro, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado pelo convite, Lau. Muito obrigado aqui por permitir que nós partilhemos aqui algumas reflexões sobre o Brasil e sobre os temas da atualidade. Muito obrigado e parabéns pelo teu trabalho. Ministro Aldo, aqui a gente tem nossos telespectadores que são jovens, tanto nessa carreira da advocacia, na carreira empresarial, e a gente queria saber um pouquinho da sua trajetória na vida pública, como é que foi a sua vida acadêmica e até o momento de hoje, né? E contar um pouquinho dos seus perrengues durante a sua vida. Eu nasci no interior de Alagoas, no sertão de Alagoas. Nasci numa fazenda. Sou um homem do campo, minha família é do campo, minha mãe, meu avô, meu bisavô, meu trisavô, são da roça, como se diz lá em Alagoas. Então eu nasci de parteira, que era como se nascia nos anos 50 no campo, fui alfabetizado numa escola rural, estudei numa escola técnica agrícola, depois fui para a Universidade Federal de Alagoas para fazer o curso de Direito. E era uma época em que os estudantes participavam da vida política, lutando pela anistia, pela Constituinte, pela democracia. Eu entrei no centro acadêmico, participei do movimento estudantil e terminei presidente da União Nacional dos Estudantes. E como presidente da UNE, eu vim para São Paulo. Em São Paulo, eu iniciei a minha vida política como vereador na cidade de São Paulo, depois me elegi deputado federal por São Paulo por 6 mandatos, e aí já é uma trajetória mais conhecida, né? Fui presidente da Câmara, fui ministro, fui secretário municipal, fui secretário de Estado também aqui em São Paulo, e escrevo livros, artigos, que eu sou jornalista. Recentemente escrevi um livro sobre a Amazônia, escrevi um outro livro que é o Quinto Movimento, que é um perfil com propostas sobre o Brasil, e mais recentemente uma biografia do Dom Pedro I, que foi o líder da nossa independência, e agora estou pesquisando outro livro sobre a vida do Dom Pedro II, que foi o nosso último imperador. Ministro, o senhor começou sua trajetória na vida pública ainda jovem e construiu uma carreira longa no parlamento. Qual foi o momento que mais definiu a sua visão de Brasil? A presidência da Câmara. Por que a presidência da Câmara? Porque o presidente da Câmara, ele recebe a agenda do país, todas as demandas, todas as reivindicações, das mais legítimas às mais questionáveis, todas elas chegam ao presidente da Câmara. Como é ele que define a agenda da Câmara, a pauta, claro que tem lá de ouvir colégio de líderes, ouve o governo, mas em última instância é o presidente da Câmara que decide. Então ele se depara com a agenda do país, com os dilemas do país, com os desafios do país, com as reivindicações do país, tanto do mundo do trabalho, do mundo empresarial, do mundo das finanças, do mundo acadêmico, da pesquisa, da política externa. Tudo isso é submetida à decisão do presidente da Câmara, da agenda. Se você vai fazer um acordo internacional, esse acordo passa pela Câmara, qualquer dele, qualquer acordo passa pela Câmara. Se você vai votar uma legislação tributária sobre o sistema financeiro, tudo isso passa pela Câmara. Então, na verdade, a posição que te obriga a enfrentar os principais problemas do país.
Ministro Aldo, estamos agora na Copa do Mundo 2026 e a gente sabe que você foi o ministro do esporte também durante a Copa do Mundo em 2014. Como é que você vê, como é que você poderia compartilhar a sua experiência nesse momento da Copa do Brasil, né? Todo aquele desafio, turismo vindo para o Brasil, você tem a Copa do Mundo com obras. Como é que foi esse momento tão importante para o cenário brasileiro? Eram dois eventos, a Copa do Mundo em 2014 e as Olimpíadas em 2016. E o Ministério do Esporte era responsável pela organização dos dois eventos. Vamos tomar o caso da Copa do Mundo, que é o evento maior, é o evento que atrai mais a atenção do mundo. Nós recebemos 20 mil jornalistas estrangeiros credenciados. Só a China enviou 1.000 jornalistas, centenas de milhares de turistas. Ou seja, o país é exposto tanto nas suas virtudes quanto nas suas fragilidades. Então você tem que cuidar no Ministério de tudo. Você cuida e acompanha a construção dos estádios, os prazos, as obras de mobilidade urbana, que envolve os aeroportos, por exemplo, ampliação de aeroporto, a atividade de segurança pública e de segurança das delegações. Você tem que oferecer segurança, você tem que trabalhar com as Forças Armadas, são equipes multidisciplinares, Exército, Marinha, Aeronáutica, Polícia Federal, Força Nacional, polícias civis e polícias militares dos estádios. Os bombeiros também, né? Bombeiros, todo o sistema de segurança tem que funcionar. Por quê? Você vai receber não só as delegações estrangeiras, delegações que podem ser alvo de qualquer tipo de aventureiros. Você recebe a delegação do Irã, você recebe a delegação da Rússia, você recebe a delegação da Inglaterra, da Itália, da França, da Espanha, você recebe todas essas delegações e você tem que oferecer segurança. Você vai ter um jogo no Rio Grande do Norte entre a seleção dos Estados Unidos e uma outra seleção, não me lembro qual. Aí vem o vice-presidente dos Estados Unidos, o Biden, reserva um restaurante para 200 convidados, onde estariam ele, com toda a sua delegação, os jogadores, os jornalistas, os familiares dos jogadores, e você tem que prover a segurança desse encontro. Aí você tem que mobilizar toda a sua capacidade para garantir a segurança dessas delegações. O presidente Putin veio ao Brasil, a primeira-ministra Angela Merkel veio 2 vezes ao Brasil durante a Copa, veio para a estreia da seleção alemã na Bahia e veio para a final da Copa. E o ministro tem que acompanhar tudo isso e se fazer presente, inclusive, nesses eventos. Tem que acompanhar a delegação dos Estados Unidos lá no Rio Grande do Norte, a ministra da Alemanha lá em Salvador, ou o presidente Putin. Você tem que cuidar de todas essas atividades: mobilidade, segurança, construção, atendimento da imprensa, dos jornalistas. Algumas coisas você faz com a FIFA e as outras você tem que fazer como responsabilidade do governo. E ministro Aldo, na sua opinião, a gente vê que você tem o aeroporto de Brasília que hoje ficou muito melhor, muito eficiente do ponto de vista de estrutura. Eu acho que isso daí se deve ao movimento da Copa do Mundo ou também das Olimpíadas. Mas você também tem outros investimentos que ocorreram no Brasil que talvez não tenha a mesma eficiência, né? Tem casos como estádios que foram construídos. No seu ponto de vista, a Copa do Mundo e as Olimpíadas tiveram um feedback mais positivo do que negativo? Muito mais. Primeiro, porque se o Brasil fosse pagar em publicidade a exposição que teve durante a Copa, receber um julgamento como o da FIFA ou da Alemanha, que considerou a Copa do Brasil a melhor Copa de todos os tempos, ou como o da Rússia, que seria o próximo país a receber a Copa, que disse que o desejo era engarrafar a Copa do Mundo no Brasil e levar para a Rússia. Por quê?
Porque todo o sistema funcionou plenamente. Os estádios funcionaram bem, os aeroportos funcionaram com uma pontualidade superior à pontualidade dos aeroportos europeus e norte-americanos. A segurança pública foi completa, foi total para os turistas, para as delegações, para as representações de Estado, os chefes de Estado que vieram. Ou seja, não houve nenhum problema desse ponto de vista. A mobilidade urbana melhorou muito, principalmente os aeroportos, porque você viu o aeroporto de Brasília, mas melhorou também o aeroporto de Cuiabá, o aeroporto de Manaus. Todos os aeroportos melhoraram. E você ainda teve uma oportunidade também do governo com a Apex de fazer muitos negócios durante a Copa. A Apex vendia pacotes que envolviam presença nos jogos, ingressos para os jogos, para empresários e investidores que quisessem vir ao Brasil, e ao lado desses ingressos, reuniões de negócios. Promover no Brasil, por exemplo, o patrocínio do vinho, porque tinha um patrocínio de espumante e de vinho. O vinho foi um vinho gaúcho que ganhou a concorrência de patrocínio para a Copa e obteve uma boa repercussão, uma boa qualificação, esse vinho que foi lá do Rio Grande do Sul. Então, eu acho que para o Brasil, claro que houve uma campanha contra a Copa, movida por interesses políticos aqui no Brasil. Interesses políticos de partidos de esquerda e de partidos de direita. Os de esquerda que queriam o lugar do PT. Então, era importante desgastar o PT, porque o PT desgastado, numa atividade de grande visibilidade, que era a Copa, daria oportunidade para um novo partido. E os partidos de oposição, de direita, porque queriam desgastar o próprio governo. Isso houve, mas isso não alterou o nível de organização, a eficiência da Copa do Mundo e a ideia de que o Brasil tinha capacidade de organizar um grande evento, que é isso também o que está à prova. O país é capaz de organizar um grande evento porque o mundo olha, é um grande evento. Mais do que a Olimpíada, porque a Olimpíada é o evento de uma cidade. A Olimpíada era a Olimpíada do Rio de Janeiro. A Copa do Mundo era uma Copa do Mundo em todas as regiões do Brasil. Teve Copa do Mundo em Manaus, teve Copa do Mundo no Nordeste, teve Copa do Mundo no Centro-Oeste, no Sul, no Sudeste. Então é um evento mais complexo. E quando você consegue entregar esse evento com qualidade, você dá também uma sinalização para o mundo da sua capacidade de organização. Ministro Aldo, o senhor comandou ministérios estratégicos como esporte, ciência e tecnologia e defesa. Qual dessas experiências mais impactou sua forma de enxergar o Estado brasileiro? Ciência e tecnologia, você observa a influência dessa atividade no mundo do trabalho e no mundo da produção. Porque ciência é a base para a criação da tecnologia. A tecnologia é o que cria a inovação. E a inovação é o que cria competitividade. Sem inovação, a tua economia não vai ser competitiva. E só a tecnologia também não vai te permitir inovar. Vamos tomar aqui um exemplo, que é a máquina a vapor. Sim. A máquina a vapor é uma invenção de mais de 2000 anos. A máquina a vapor foi inventada na Grécia Antiga por um cidadão chamado Herón de Alexandria. O que é que o Herón de Alexandria descobriu? Que aquecendo a água, o vapor se transforma em energia mecânica. Isso tem 2000 anos. Agora, a utilização da energia a vapor para mover um moinho e transformar isso na indústria têxtil moderna só veio acontecer na Inglaterra entre o século XVIII e XIX. Foi alguém que teve a ideia de dizer, olha, essa invenção pode se transformar numa técnica e numa inovação que dê à Inglaterra competitividade contra o moinho manual.
artesanal. E que virou a Revolução Industrial. A Revolução Industrial. Aí depois a própria Inglaterra usou a máquina a vapor para fazer a canhoneira a vapor. Mandaram lá à China uma delegação por um lorde para convencer o imperador chinês a comprar os produtos da indústria têxtil britânica. Só que a qualidade dos produtos da indústria têxtil chinesa eram muito maiores, muito melhor. Aí o imperador disse, não, esse produto aqui não nos interessa. Não abriu o mercado. Uhum. Não abriu sequer uma embaixada, que a delegação queria também uma embaixada. Aí o que é que a Inglaterra fez? Substituiu a diplomacia formal pela diplomacia das canhoneiras. Mandou bombardear os portos chineses para abrir o mercado chinês para os tecidos e para o ópio, que também... Começou a guerra. Aí começou a guerra do ópio. A guerra do ópio. Então, a máquina a vapor se transformou numa arma de guerra. Isso tudo você se depara como desafio no Ministério da Ciência e Tecnologia. Como é que você transforma ciência básica em tecnologia e como você transforma a tecnologia em inovação? Esse é que é o desafio da economia brasileira. É isso que nós precisamos fazer. É isso que os Estados Unidos, o que a Inglaterra fez em primeiro lugar, depois os Estados Unidos trouxeram os tiares ingleses e fizeram a sua indústria, depois a China recentemente começou a usar a inovação para tornar a economia chinesa muito competitiva, e o Brasil precisa fazer a mesma coisa, só que isso custa dinheiro, custa recursos, que o Brasil não tem empregado para inovar. Ministro Aldo, a gente tem aqui no nosso bloco A, você pode indicar um livro, um documentário, um filme para os nossos telespectadores. Mas isso você responde no nosso segundo bloco e eu vou pedir para que a nossa produção solte a vinheta. Retornando ao nosso programa Contrato Social Podcast, hoje com o ministro Aldo Rebelo. Ministro Aldo, que livro, documentário ou filme o senhor indicaria para os nossos telespectadores? Olha, para aqueles que estão interessados na área de ciência e tecnologia, um pouco de economia, eu indicaria o livro da professora Mariana Mazzucato, que chama O Estado Empreendedor. E ela faz um balanço, ela é titular da cadeira de inovação da Universidade de Sussex, na Inglaterra. E é consultora do governo dos Estados Unidos, consultora da ONU, consultora aqui no Brasil. Eu a contratei também como consultora no Ministério da Ciência e Tecnologia. E ela faz um levantamento do processo de inovação recentemente, como é que os países inovaram. E a tese dela é que o Estado é o empreendedor quando se trata de inovação. O Estado é quem pode correr o risco. O Estado é quem pode investir a fundo perdido na área de inovação. Ela revela, inclusive, que a primeira startup do Vale do Silício foi criada por 2 ou 3 generais da reserva do Exército dos Estados Unidos no projeto espacial americano. Os Estados Unidos tomaram um grande susto quando a União Soviética colocou o primeiro homem em órbita antes dos Estados Unidos, o voo da Vostok, do Yuri Gagarin. Uhum. Isso criou um pânico nos Estados Unidos, porque aquilo ali não era apenas uma vitória na corrida espacial, era uma vitória da tecnologia, de você conseguir construir um equipamento com materiais resistentes a grande velocidade, a mudança, inclusive, das camadas do espaço, e os Estados Unidos tiveram que correr atrás e foram para o Vale do Silício começar a criar suas startups para desenvolver materiais e equipamentos para a corrida espacial. Então, ela dá lá todos os exemplos, segundo os quais é com investimento público, principalmente, que você inova. Por quê? Porque são as universidades que têm os laboratórios, que têm os pesquisadores, as universidades recebem as encomendas da economia, onde é que precisa ampliar a competitividade, a inovação, e
esse exemplo da professora Mariana Mazzucato é muito ilustrativo. Ela tem um outro livro mais recente, né, sobre o valor de tudo, que é também um balanço dos últimos 20, 30 anos da economia do mundo. E tem um outro livro, que eu não sei se está traduzido, da professora Laura Tyson. A professora Laura Tyson escreveu um livro sobre a experiência que ela teve no governo do presidente Bill Clinton. Por quê? Porque quando o presidente Bill Clinton assumiu o governo, havia no mundo a ideia de que a economia japonesa estaria ultrapassando a economia dos Estados Unidos em competitividade. Até se brincava no Brasil sobre os televisores, por exemplo. O meu japonês é melhor do que o seu, porque os televisores japoneses tinham tomado o mercado. Esse setor de eletroeletrônico estava sendo dominado pelo Japão. E aí travou-se uma guerra, inclusive cultural. Um deputado japonês, o Shintaro Ishihara, escreveu um livro denunciando a competição desleal dos Estados Unidos. Os Estados Unidos fizeram filmes e livros, O Sol Nascente, para falar mal dos japoneses. E nesse ambiente, o presidente Bill Clinton convocou essa professora, Laura Tyson, e fez a pergunta óbvia. A senhora acha que a economia japonesa vai se tornar, de fato, mais competitiva do que a dos Estados Unidos? E ela deu uma resposta muito simples. Ela disse, não, se as providências certas forem adotadas. Aí ela disse, primeiro, que a economia dos Estados Unidos é muito maior do que a economia do Japão. Uhum. Segundo, que as universidades dos Estados Unidos são muito melhores do que as universidades do Japão. Terceiro, que as empresas dos Estados Unidos são muito maiores do que as empresas do Japão. Então, o que é que precisa? Que o governo dê um grande orçamento para ciência, tecnologia e inovação, que as empresas façam as suas demandas, ou seja, onde é que existe um gargalo em biotecnologia, em fármacos, em informática. E quando as empresas apresentarem essas demandas, você procura quais as universidades estão mais preparadas para atender essas demandas. E o governo coloca lá o recurso e o dinheiro. Se o governo fizer isso, colocar o dinheiro nas universidades e as universidades atenderem às demandas das empresas, não tem por que os Estados Unidos perder a corrida e a competitividade para o Japão. O que se sabe é que os Estados Unidos se recuperaram e não perderam a competitividade para o Japão. Esse livro da Laura Tyson também é importante para esse tema. E quem quiser pesquisar na área de defesa ou de política externa, tem um livro publicado pela Câmara, quando eu era presidente da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional. Um livro que trata da política de defesa para o século XXI e o outro livro que trata da política externa para o século XXI. Esses dois livros também têm muitas informações, porque tem muitos especialistas que nós reunimos para tratar desses dois temas. Ministro Aldo, o que levou o senhor a colocar o seu nome como pré-candidato à presidência da República em 2026? E qual é a sua ideia, projeto para a economia e a educação do Brasil? O que me levou foi a tentativa de apresentar, num momento importante da vida do Brasil, que é o processo eleitoral, um caminho para o Brasil, um projeto para o Brasil, que seja a combinação da minha experiência na vida pública, como gestor. Eu fui ministro de 4 pastas, fui secretário de Estado, fui secretário municipal, tenho uma grande experiência em gestão, em administração pública, e nos ministérios em que atuei sempre apresentei um resultado muito importante, com a minha vida parlamentar, de presidente da Câmara, presidente de Comissão de Relações Exteriores, de Defesa Nacional, relator de projetos importantes, como o Código Florestal, a Lei de Biossegurança. E essa experiência, combinado com a minha visão do país, é que me desafiou a apresentar a minha pré-candidatura.
Por quê? Porque o Brasil, Lau, não é um país pobre. O Brasil é um país rico e muito rico. O que o Brasil é um país interditado, é um país bloqueado e interditado institucionalmente. O Brasil tem a maior fronteira mineral do mundo, está no Brasil, principalmente na Amazônia. Terras raras, minérios estratégicos. O Brasil tem uma grande fronteira de energia. O Brasil tem petróleo do Rio Grande do Sul, lá na bacia de Pelotas, até o Amapá, na fronteira com a Guiana, na chamada margem equatorial. Se você entrar pela Amazônia, o Brasil vai ter petróleo até a fronteira com o Peru e com a Colômbia. Uhum. O Brasil pode dobrar a geração de energia hidrelétrica com 5 ou 6 hidrelétricas na Amazônia. Os rios da Amazônia são uma fábrica de energia. A China agora está fazendo a maior hidrelétrica do mundo lá no Tibete, com um rio que é muito menor do que os que nós temos na Amazônia. Então o Brasil tem energia de biomassa, o Brasil tem biodiesel, o Brasil tem álcool, que agora vai ampliar para 32% a mistura do álcool no combustível, álcool de cana, álcool de milho. O Brasil tem, portanto, capacidade de fornecer energia eólica, energia solar. Então nós temos uma fronteira mineral importante, nós temos terras raras aqui em Minas Gerais, nós temos terras raras em Goiás, nós temos terras raras na Amazônia. Então nós temos a fronteira mineral, a fronteira de energia e a fronteira da agroindústria. O Brasil tem a maior bacia de grãos e proteína do mundo lá no Centro-Oeste, lá no Cerrado. Então o Brasil é um país rico. Agora é interditado pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Juizado de Primeiro Grau, pelo IBAMA, pela FUNAI, pelo Ministério Público. Todas essas corporações interditam o Brasil, bloqueiam o desenvolvimento do Brasil. Nenhum país será rico ou próspero com o bloqueio que o Brasil sofre. O Brasil, portanto, precisa desinterditar as suas fronteiras de desenvolvimento e de crescimento. O Brasil pode chegar rapidamente a taxas de 4 a 5% de crescimento ao ano. Aí você vai ver a queda dos juros, você vai ver o aumento da taxa de investimento sobre o PIB. Hoje o Brasil tem 16% da taxa de investimento sobre o PIB. A China tem 40%. E o Brasil, além de uma taxa de investimento baixa, ainda tem os juros de quase 15%. A China tem juros de 3%, os Estados Unidos de 3%. Então não tem como o Brasil dar certo se não desinterditar a sua atividade econômica. Ministro, caso chegue à presidência, quais seriam as 3 primeiras prioridades de um governo Aldo Rebelo? No primeiro dia, você tem que apresentar uma grande emenda à Constituição para desinterditar o país. Eu chamo de emendão. Por que de emendão? Porque você vai reunir em uma emenda única um conjunto de alterações na Constituição, artigos, parágrafos, incisos, para desbloquear o país. Você não pode permitir, o Supremo Tribunal Federal é muito importante para o Brasil, mas o Supremo não pode parar uma Ferrogrão como tem parado há 6 ou 5 anos. Você não pode permitir que uma corte constitucional se transforme numa corte administrativa, com decisões administrativas. Você tem que modificar o papel do Ministério Público, que hoje pode parar qualquer obra. O Ministério Público deve ser importante para combater o crime organizado, para combater a corrupção, não para parar o país. Você tem que tirar do IBAMA e da FUNAI o poder de parar o país como tem parado, de interditar a Amazônia como tem interditado. Você tem um estado como o estado do Amazonas, só 5% tem atividade humana, agricultura, pecuária, mineração, cidades. Em Roraima é a mesma coisa, no Amapá é a mesma coisa. Então você tem que fazer uma emenda à Constituição, tirar dessas corporações o poder de parar o país. Aí o resto, pode ter certeza, vai acontecer naturalmente, os investimentos vão vir, a retomada do desenvolvimento vai acontecer, o país vai respirar um ambiente de prosperidade, de otimismo e de confiança. Por quê? E de esperança, porque a esperança é uma força disciplinadora.
Se você tem esperança, se você tem confiança, se você tem otimismo, você vai fazer qualquer sacrifício. Você vai se submeter a qualquer renúncia para alcançar esse objetivo. Agora, se você olha e diz, não, aqui eu não posso fazer nada porque vou ser bloqueado, vou ser impedido, vai ter um juiz que vai impedir, o Ministério Público vai impedir, o IBAMA não vai deixar, o Supremo não vai deixar, a FUNAI não vai deixar. Quem é que vai investir numa situação dessa? Ministro Aldo, estamos chegando próximo ao fim do nosso programa, mas antes disso, te colocar aqui a possibilidade de fazer as suas considerações finais do nosso programa Contrato Social Podcast. A minha consideração, meu prezado Lau, é uma visão otimista do Brasil. Uma visão crítica, mas otimista. A situação hoje é difícil, mas se você olhar, vamos dizer que nós estamos dentro de um navio no meio de uma tempestade. Se você olhar no casco do navio, a situação é feia. Mas se você olhar na linha do horizonte, você tem perspectiva de tirar o navio da tempestade. Nós temos que olhar na linha do horizonte. E olhando na linha do horizonte, o Brasil é um país promissor, mais do que qualquer outro país do mundo. Nenhum país do mundo dispõe da fronteira disponível para a agricultura, para a pecuária, para a segurança alimentar que tem o Brasil. Nenhum país do mundo dispõe da fronteira de energia. Pode dizer, eu posso dobrar a geração de energia hidrelétrica com 5 ou 6 hidrelétricas. Não tem país do mundo que disponha de um pré-sal, que disponha de uma margem equatorial. Nenhum país do mundo dispõe do volume de terras raras que o Brasil dispõe, espalhado por todo o território. Agora o Brasil precisa retomar o seu desenvolvimento, removendo os obstáculos ao investimento público, mas principalmente ao investimento privado. Essa é a minha visão do Brasil, uma visão crítica, mas uma visão confiante e otimista, desde que nós façamos o dever de casa, que é desinterditar o Brasil e unir o Brasil em torno de uma agenda do desenvolvimento. Os problemas unem o Brasil. A violência não tem ideologia, ela chega para todo mundo. Sim. Quando você para num posto de gasolina, ninguém pergunta em quem você votou para cobrar a tua gasolina. Agora, se os problemas unem o país, a solução também precisa unir. Você precisa reunir energias políticas, materiais, espirituais, para que o Brasil ocupe o seu lugar no mundo, que tem que ser um lugar importante. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês até esse presente momento. E aqui um agradecimento especial ao ministro Aldo Rebelo, que deu uma aula de políticas públicas e esse cenário positivo do Brasil. Muito obrigado, ministro Aldo. Obrigado e parabéns, Lau.